Em PNL, a gente diz o seguinte: se você quer mudar, se coloque no lado causa, assume a responsabilidade, não adianta culpar o outro. Se você quer uma mudança no outro, a principal chave está na seguinte pergunta: o que precisa mudar em você? O que se você mudar, o outro muda? É aí que você gera mudança. Porque se você só quiser que o outro mude, mas você continua do mesmo jeito, dificilmente ele vai mudar. Agora, se você muda seu posicionamento, sua maneira de se comunicar, quando você muda, né, a sua maneira de abordar, o seu posicionamento com ele, muitas vezes a sua posição com você mesma, né, sua autoestima, sua autoconfiança, quando você se transforma, o outro muda. Você sabia disso? Por quê? Porque o outro já é um monstrinho acomodado. Ele é um monstrinho acomodado. Ele já trata mal, ele já abusa. Pessoas boazinhas têm relacionamentos muitas vezes um pouco abusivos, né? Tem chefes às vezes um pouco abusivos, né, que abusam. Tem colegas um pouco abusivos, amigos. Então o outro já acostumou, já tá assim, não, mas pô, que você vai mudar a regra do jogo? Pô, a gente joga desse jeito há tanto tempo, essa brincadeira, você vem mudar a regra do jogo? Ô, que chato! Mas precisa mudar. Você precisa colocar limites com eficiência. Porque quem não coloca limite vai ficando sozinho, vai matando os relacionamentos. É sua responsabilidade. Você não treinou o outro para lidar com você. Você foi trazendo os seus limites tão para cá, a sua cerca, sabe? Ele foi invadindo tanto o seu território, tanto o seu território. Ai, meu Deus! Agora eu vou ter que jogar uma bomba ali. Pronto, botou meu território lá e falou, morra pra mim. Não. Então, relacionamentos são seres vivos. Existe um relacionamento entre você e uma pessoa que é diferente de você e outra pessoa, que é diferente de você e uma outra pessoa. Você não é o mesmo com todo mundo. Então é preciso cultivar e é preciso fazer a dança dos limites aqui, a dança dos limites na relação. Opa, até aqui, até ali e tal. A gente faz uma dança dos limites. Vamos entender mais as causas, né? O que impede uma pessoa de dizer não? E aí, olha só, opressão. Foi uma pessoa que foi muito oprimida, que teve que dizer sim, ok. Opressão, ela se sente oprimida. Ela foi oprimida no passado e ela tem marcas disso, de ser oprimida, de ser subjugada. Então ela aprendeu que ela está nessa posição de subjugada. Então ela sempre diz sim. Tem um lado na pessoa que já quer baixar a cabeça, que já quer ser subserviente. Tem um lado que quer ser submisso na relação. Então se a gente pensar na relação aí dos mamíferos, né? Relação social de uma alcateia, um grupo de lobos. Você tem os dominantes, aí você tem o segundo escalão, o terceiro escalão, né? Então existe uma hierarquia ali e os lobos menos dominantes se colocam como submissos, baixam a cabeça, mostram a jugular, enfim. Então é isso. Eu não quero mostrar que eu quero alguma coisa, que eu quero mandar aqui. O mando é seu. Então existe um pouco disso para que eu não seja massacrada, para que eu não seja maltratado, para que eu não seja humilhado, para que eu não seja... Então o mando é seu, eu não quero estar em competição com você, eu não quero... Então sim, isso pode ser opressão excessiva no passado. Mais até do que a opressão, é a pessoa que tem a necessidade de aceitação. Mais do que o medo da opressão, ela tem a necessidade de aceitação. E por que ela tem necessidade de aceitação? Do que ela tem medo? O que ela teme? O que você que tem medo de dizer não teme? Então a pessoa tem que dizer sim, porque se ela disser não, a outra pessoa pode não me aceitar. Ela pode o quê? Se magoar, se chatear. E aí, se ela se magoar e se chatear, o que ela vai fazer? Ela pode ir embora. Ela pode não gostar de mim. E aí, eu me sinto não aceito. Então, uma das principais causas do padrão de medo de dizer não é o medo da rejeição. É o medo de não ser aceito. Então, tem a ver com pessoas que se traumatizaram no seu passado, muitas vezes lá na infância, com situações de rejeição. Às vezes a possibilidade de ser rejeitado por uma mãe, por um pai, pelo irmão mais velho, uma fase de rejeição na escola. Então, aquele medo da exclusão. Para o ser humano, é muito importante se sentir fazendo parte. O ser humano é um ser social. E se o ser humano se traumatizou com rejeição, principalmente na infância, se a criança não fizer parte, ela morre. A criança precisa da família. Uma criança com a possibilidade de perder um pai, uma mãe, para ela é como se ela fosse morrer. Então, um trauma assim, né? Mesmo que não seja uma situação real, mas se ela entendeu assim que papai não me ama, mamãe não me ama, nasceu meu irmão mais novo e eu fui abandonado, eles amam ele, não amam a mim, por exemplo. Então, se existe algo desse sentimento, muitas vezes a pessoa fica reeditando essa fita, reeditando esse filme nos relacionamentos adultos. Então, a possibilidade de dizer não para alguém, de alguém se chatear, ai meu Deus, eu não suporto chatear outra pessoa, ai, porque eu me sinto culpado, porque eu chateava minha mãe fazia aquela chantagem, aquele jogo de culpa, ai, e eu me revivo isso, da culpa, ai, minha mãe não me ama, minha mãe não me ama, tá? Então, a pessoa revive um pouco essa culpa na fase adulta. Existe uma parte dela regredida, que ficou presa no trauma lá no passado. E aí, esse trauma fica atuando. A nossa mente, ela entende a realidade com base nas experiências que teve, né? Já aconteceu de você ser assaltado
e naquela semana posterior ao assalto você andava na rua com medo de ser assaltado ou dirigindo, ia parar no farol, no semáforo e já, ai meu Deus, aquela pessoa pode vir me assaltar. Ai, será que aquele lá vai vir me assaltar? Por quê? Porque a experiência, a memória do trauma, do assalto, está lá viva, né? Muito viva, e aí sua mente fica projetando esse fantasma. Então as nossas programações, os nossos aprendizados emocionais funcionam muito assim. Então se você aprendeu que se você disser não, você vai ser rejeitado, você acaba se tornando um adulto preso, aprisionado por esse padrão. Você fica submisso a essa condição que reduz a sua felicidade. Você trai a sua alma, trai a si mesmo quando você diz sim quando era para dizer não. Você está dizendo não para si mesmo? Isso é desequilíbrio. Pessoas que dizem muito sim para os filhos não treinam os filhos para a realidade do mundo. Muita gente não consegue dizer não nem para filho, porque parece que, ai meu Deus, se eu disser não, eu não gosto dele, ele pode achar que eu não gosto dele, que eu não o amo. Educar é treinar a pessoa para a vida. Então, uma criança que cresce tendo tudo, sendo as coisas do jeito que ele quer, tendo pouco não, se torna uma pessoa despreparada para o mundo. Quando chegar lá no mundo, vai tomar uns não que não tem costume de tomar, vai ter que ser ajustado porque não foi ajustado em casa. Sabe, a pessoa que não tem limites em casa, o ápice da pessoa que não teve limite é a prisão. A pessoa vai buscar limite na prisão, porque não teve uma educação que deu limites. Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, com clareza, com certo. Não, começou a pisar na bola, opa, volta para cá. O quê? Pegou? Não é seu. Você pegou, mas você pegou isso no supermercado. Não é seu. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, se a pessoa não tem limites, não houve um não com firmeza, às vezes um não na maneira de tratar, às vezes um não. Se não houve um não com firmeza, você está treinando o mal, você está construindo um monstrinho, que isso pode voltar para você e te prejudicar, e isso pode prejudicar principalmente ele, né? Porque depois o mundo vai bater duro e ele não está preparado.